uma coisa chamada Pacto contra o analfabetismo no Nordeste, contra a mortalidade infantil e contra o subregistro civil. Sem mobilizar, e essa experiência está no Bolsa Família, nós mobilizamos governadores e prefeitos. Eu quero acabar com o alfabetismo e quero medidas práticas e concretas, e não, pura e simplesmente, que a gente discurse contra ele. Eu quero, de fato, e tenho compromisso, de fato, de acabar com ele. Quem pergunta agora é o candidato José Serra. Pergunta ao Plínio Sampaio. Plínio, a questão que eu queria perguntar para você é sobre o ensino técnico e tecnológico. O que está acontecendo no Brasil hoje? Faltam empregos suficientes, ou seja, oferta de empregos, apesar de tudo o que está acontecendo. Por outro lado, a estimativa é de que tem entre 300 e 500 mil pessoas que poderiam assumir um posto de trabalho, mas não estão preparados, qualificados para isso. E eu tenho uma proposta para o Brasil sobre isso e queria que você avaliasse. Qual é a sua a esse respeito? Olha, Zé, ensino técnico, ensino tecnológico, ensino primário, ensino secundário, tudo isso precisa de dinheiro, tudo isso precisa de recurso e respeito ao professor. Os professores se queixam demais de que esse negócio que você inventou, de dar mérito para professor, na verdade é um bicho, que nem bicho de jogador de futebol. Você ganha se produzir. Isso está errado. O professor tem que ser valorizado na sua qualidade de professor. De modo que é o seguinte, aqui é um compromisso, 10% do PIB para a educação ou ensino técnico, ensino tecnológico, não vai sair do papel. Vamos fazer 300 escolas. Bom, são necessárias 1.500 escolas. Porque aqui se diz sempre o que vai fazer, mas não se diz o que é necessário. E sem isso, a primeira cifra não tem o menor sentido. Ela não tem significado. De modo que é óbvio que o governo do PSOL vai cuidar do ensino tecnológico e vai cuidar do ensino técnico, mas vai dar 10% do PIB para a educação. Eu quero ver se o seu governo se compromete com isso. Olha, Plínio, eu acho que dá para fazer, dá para melhorar muito, expandir muito o ensino técnico e tecnológico. E é o futuro para os jovens. O ensino técnico de 1 ano e meio, para quem está no ensino médio, dá para expandir muito. Em São Paulo, como governador, eu encontrei 70 e poucos mil alunos. Estou deixando, no final deste governo, mais de 170 mil vagas. Quer dizer, aumentou 2,5 vezes. Ensino público, de graça, 1 ano e meio. De cada 5 formados, 4 conseguem emprego logo. E aí podem, inclusive, cursar a universidade em seguida. E eu vou criar, no Brasil, mais 1 milhão de vagas novas no ensino público, gratuito, técnico. Ao mesmo tempo, o ensino de tecnólogo, as faculdades de tecnologia. Em São Paulo tinha 26 e eu dupliquei para mais de 52, inclusive. São 3 anos de alta especialização. Isto ajuda muito o país e a juventude. O candidato Plínio tem 1 minuto de tréplica. É o mesmo problema. Quer dizer, vai fazer 170 mil. Quantas eram necessárias? Essa é que é a pergunta. A pergunta é saber a seguinte, se você aí no seu bairro, que está nos assistindo, se você tem escola técnica, se você tem centro tecnológico, porque é muito fácil falar, mas se não tiver recursos e se não enfrentar a burguesia brasileira, se não enfrentar o capitalismo brasileiro, se não enfrentar os ricos para poder botar 10% do PIB na educação, está fazendo uma melhorazinha, está caindo o sepulcro. Essa é que é a verdade. Então, eu queria dizer a vocês, realmente, vocês têm que exigir do governo que bote dinheiro de verdade na educação do país. Muito bem, agora é a candidata Dilma que faz a pergunta para a candidata Marina ou o candidato José Serra.
Candidata Marina, nessa sexta-feira, a nossa Petrobras realizou a maior operação de toda a história do mercado de capitais do mundo, tornando-se a segunda maior empresa de petróleo do planeta. Com isso, ela pode avançar na exploração do pré-sal. Como a senhora vê a iniciativa da empresa neste último período? Bem, o processo de capitalização é importante, principalmente se for para a empresa fazer com que a exploração do petróleo possa se dar em novas bases, usando tecnologias apropriadas para evitar que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu no Golfo do México, criando sistemas transparentes de acompanhamento para que a gente possa, inclusive, fazer com que um comitê técnico-científico, que é isso que eu vou fazer no meu governo, possa acompanhar a exploração dos recursos do pré-sal. Eu sempre digo que o petróleo ainda é um mal necessário. Nós temos é que investir em energia limpa, energia alternativa. Hoje, a energia eólica já é mais barata do que as termoelétricas. Lamentavelmente, a gente ainda tem essa cultura da apologia do petróleo. Eu gosto muito da frase de um diretor do Banco Mundial que diz que nós saímos da idade da pedra não foi por falta de pedra, foi porque se encontrou novas alternativas. Lamentavelmente, o plano de energia no Brasil não tem valorizado as novas fontes. A Petrobras pode, com os recursos do pré-sal, investir em tecnologia para substituir o uso do petróleo. Nós não queremos o modelo da Venezuela, nós queremos o modelo da Noruega, que faz com que a exploração do petróleo possa ser eficiente, evite danos ambientais, possa gerar riqueza e, ao mesmo tempo, os meios necessários para substituir essa fonte poluidora e de destruição do planeta. Candidata Dilma. O modelo norueguês é um modelo baseado na hidroeletricidade, fortemente baseado na hidroeletricidade. E foi isso que levou a Noruega a explorar o petróleo e exportá-lo. Mais ou menos é esse o nosso modelo. O que nós propomos é justamente isso, que o Brasil mantenha a sua matriz de energia renovável, até porque o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta, baseada, sobretudo, em energia hidrelétrica, depois em biomassa e também em gás natural, que é uma energia limpa, apesar de não ser renovável. Além disso, nós estamos hoje entrando para a energia eólica. A exploração de petróleo pela Petrobras é complementar a isso. E, aliás, ter sido capaz de captar, quase 120 bilhões de reais e, ao mesmo tempo... Tempo esgotado, candidata. Não estava tempo esgotado. O relógio exposto na transmissão, houve um pequeno erro interno aqui no nosso cronômetro. Sabe, eu tinha 10 minutos. Eu concedo tempo para que a senhora encerre a frase, por favor. Eu lamento, pelo espectador, mas eu me alonguei porque eu tenho de controlar o cronômetro e tinha 10 minutos, okay. Lamento. Mas então o que eu estava concluindo é que ter sido capaz, de captar 120 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, não perder as ações da Petrobras, como se perdia no passado, okay. E aumentado a nossa participação para 48%, é muito importante. A candidata Marina tem direito à tréplica, por favor. Olha, essa discussão do tempo foi providencial, porque a gente pode até tempo para continuar debatendo aqui e dizendo que vai priorizar no futuro as energias renováveis. Mas o planeta não tem mais esse tempo. E, lamentavelmente, mesmo com o novo modelo para o setor elétrico, mesmo com o plano decenal de energia, o que estão priorizando é sujar a matriz energética brasileira, aonde as termoelétricas continuam sendo uma prioridade. Lamentavelmente, a energia de biomassa, a energia eólica, que já é mais barata do que a termoelétrica, não vem sendo priorizada. É por isso que eu tenho dito, lamentavelmente, quem não se preparou para debater o Brasil está e se preparou apenas para o plebiscito,
quando chega aqui, não consegue ter um pensamento estratégico sobre o que é importante para o Brasil no seu desenvolvimento econômico, social e em ter um plano que faça com que a geração de energia acompanhe o século XXI e saia do século passado. Muito bem, o candidato Plínio Arruda Sampaio fecha essa rodada de perguntas. O senhor só pode chamar o candidato José Serra. Serra, no Brasil, quem paga imposto é o pobre. O imposto representa quase a metade da renda de quem ganha até menos de 2 salários mínimos. Dinheiro do imposto que vai para o pagamento do juros da dívida, para a Bolsa Banqueiro. O que você propõe para mudar isso? Porque é fundamental que isto seja corrigido. Olha, este é um problema real, você tem razão. O pobre mesmo, paga o dobro com proporção da renda do que uma pessoa rica. O que nós temos que fazer é uma mudança do ponto de vista da incidência dos tributos. É preciso aliviar os tributos sobre os impostos, tributos, sobre, por exemplo, a alimentação, que pesa muito no conjunto das despesas de uma família de menores recursos. Pesa muito mais que para uma família mais rica. Segundo, Plínio, nós temos que combater a sonegação. Por quê? Porque quem paga imposto no Brasil hoje paga o dobro do que deveria, porque tem uma metade que não paga. Então, é meio óbvio que quem paga acaba pagando mais. Então, nós temos que ter um sistema muito mais moderno, automatizado, informatizado, para que, inclusive, a gente possa fazer no Brasil o que nós fizemos em São Paulo, que é a nota fiscal paulista. O que é? Você vai no varejo, compra e tem direito a ter de volta para o seu bolso. Você que está me escutando, tem de volta para o seu bolso 30% do imposto que o varejo pagou. Ou seja, você tem uma devolução. Isso está funcionando no caso do Estado de São Paulo, até para a gente que mora nos outros lugares que compra lá. E vai funcionar também para o resto do Brasil, porque eu vou fazer a nota fiscal brasileira, que é a devolução de 30% do imposto no varejo das compras para quem comprou, ou seja, para o consumidor. Candidato. Então, eu acho que você vai concordar com um compromisso com o povo brasileiro. Você está na frente da televisão, pode concordar. Elevar o imposto dos ricos a 45% e zerar o ICMS. Aliás, o zerar o ICMS não é invenção do PSOL, é proposta do Sindifisco, dos auditores, mostrando que, se zerar o ICMS, total, não tem prejuízo, na verdade, para a Receita. Aí sim, você vai ter dinheiro para dar 10% para a educação, 10% do PIB para a saúde. Fora daí, são todas melhorias. Melhorista é daqui para lá. Resolver é daqui para cá. E isso é que é fundamental para que você controle e veja em quem você vai votar. Candidato José Serra, 1 minuto para a sua tréplica. Plínio, o ICMS é o nome do imposto estadual, que tem em todos os estados do Brasil e 25% dele é repassado aos municípios. Se você zerar, você quebra na hora todos os estados e municípios. Tem que fechar tudo porque é o principal imposto. O que tem que fazer com o ICMS é fazê-lo, torná-lo seletivo, ou seja, menor ou zerado, como por exemplo nós fizemos em São Paulo, que zeramos o ICMS para carne, para facilitar o acesso da população ao consumo. Você tem que zerá-lo no caso de itens de consumo fundamentais e até aumentá-lo no caso de bens que são supérfluos, consumidos tipicamente por classes mais ricas. Essa é a ideia, a da seletividade, não é a ideia de zerar, né? E aí simplesmente você quebra todos os estados e todos os municípios. Terminamos assim aqui o terceiro bloco do debate. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos já já para o quarto bloco. Eleições 2010, o voto na Record.